Olá, boa noite, tudo bem? Professor Calazans em ação, os nossos colegas, tá? Estão aqui a Ana Calazans, tudo bem, dona Ana? Tudo bem, dona Andréia? Tudo bem, olá. Boa noite, para mim é sempre um prazer tê-los a bordo, estamos aí na Academia, Olá, professor, boa noite, tudo jóia? tudo jóia, tudo joinha. Academia de Comunicação e Oratória, mais uma palestra aqui, Decifrando Pessoas. Já ouviu essa expressão? O que que você entende por essa expressão, dona Andréia? Andréia, está me ouvindo? Alô? Agora estou. Minha conexão caiu, voltei. Ok. O que que você entende por decifrar pessoas? Decifrar pessoas? Ainda não. Ainda Já ouviu não, essa expressão, Ana Calazans? não. Já ouvi essa expressão, assim. O que que você entende, Ana? O que que você entende por, Andréia, por decifrar pessoas? Embora você talvez não tenha trabalhado com isso, o que que você entende por decifrar pessoas? Decifrar pessoas? Eu imagino que seja observar, né? Através da observação. É mais do que isso, é interpretar pessoas. Então, eu não trouxe aqui, mas eu gosto muito de Howard Gardner, que ele traz ali várias inteligências. Uma das inteligências que ele traz é inteligência interpessoal, ou seja, você interagir, mais do que isso, você interpretar a pessoa e suas reações. Como é que a pessoa vai reagir diante do que está sendo falado ou diante do que está acontecendo? Então, decifrar pessoas, tá? A gente vai trazer aqui como interpretar as pessoas, tá? Então, hoje é a live do dia 3 do 5 de 23, 21h30. Lembrando que nós temos aí um curso gratuito, eu vou deixar a descrição desse vídeo. Então, o curso tem muita coisa interessante, hein? Mas tem um módulo que eu preparo, que nós preparamos você para apresentar uma palestra ou também uma aula. Como que se prepara uma aula? Como que se prepara uma palestra? Não só apresentar, como planejar, tá? Preparar e apresentar. Está muito, muito legal. É gratuito. Então, a descrição está nesse vídeo. Você entra lá no canal da Hotmart do Professor Calazans e tem acesso a uma infinidade de vídeos. Está muito, muito, muito legal. E se você quiser mais informações, tá? Tem os contatos do nosso e-mail, nosso telefone, que também é Zap. O nosso canal do YouTube, Professor Calazans, tem vários playlists, né? Então você entra lá no Comunicação e Oratória e você vai ter esse vídeo que a gente vai disponibilizar e também muitos, muitos outros vídeos. O nosso bate-papo de hoje vai percorrer perícia criminal, vou conversar sobre isso. Pecado original, arte da arguição, tá? Decifrando pessoas, discordância cognitiva, mecanismo de defesa é o nosso ponto principal, tá? É o mecanismo de defesa. Análise comportamental, né? Técnicas do interrogatório, muito importante para quem é perito, eu estou destinando também esse áudio, esse vídeo, essa aula, para peritos aeronáuticos que fazem parte do meu programa. Peritos, preste atenção nesse detalhe aqui que vai ser muito importante. Inclusive, vou contar uma experiência aqui sobre um caso que eu vivi como perito. E detectando mentiras e verdade. Ana, qual desses tópicos te chamou mais atenção? Eu acho que decifrando pessoas. Ana Amélia. Ô, Ana Amélia, tudo bem com você? Boa noite. Qual desses tópicos tocou mais a tua atenção? E Ana Amélia está tocando Ah, experiência. tá. Não, também é decifrando as pessoas, eu também acho, eu entendo isso Decifrando aí. pessoas. Então tá bom. E você, Andréia, qual foi o tópico que mais chamou a tua atenção aí?
Eu acho que é o análise comportamental mesmo. O mecanismo de defesa também me interessa. Tá? Mecanismo de defesa. Vocês vão ver, pessoal, que isso aqui é muito, muito interessante. E eu vou dar uma pincelada, tá? Lembrando, tá, que esses tópicos nós trabalhamos no nosso curso de oratória e comunicação, trabalho com todos esses tópicos aqui, tá bom? Então eu não vou conseguir entrar em profundidade de todos eles. Ana Clara está na escuta, Ana Clara? Não sei se ela entrou, se ela não entrou. Mas vamos prosseguir. Só lembrando, tá, que o assunto aqui, eu sou psicanalista, não atuo como psicanalista, tá, pessoal? A minha formação eu uso a minha formação de psicanálise só para atuar como professor, tá? Então, não atuo como psicanalista, tá? E a neurocomunicação, aí também eu sou neuropsicopedagogo, também toda essa ciência eu utilizo dentro da comunicação, seja ela para aula, seja ela para oratória e assim por diante. Ana Clara está na escuta? Não deve estar. Vamos prosseguir, então. Professor Calazans, para mim sempre um grande prazer tê-los a bordo. Decifrando pessoas, conforme eu disse, é interpretando pessoas. Tá? Então, Howard Gardner, eu tenho um módulo no meu curso que chama Múltiplas Inteligências. São 9, começou com 7, está na casa de 9 até 10. Tá? Então, uma das inteligências, conforme nós conversamos no início, é interpretar a pessoa. Como que a pessoa vai interpretar determinada situação, comunicação, e mais ainda, como é que ela vai reagir. Isto é muito importante. Para quem quiser assistir, a Andréia contou uma experiência de como ela deu aula decifrando pessoas. Lembra, Andréia? Você falou do visual, do sinestésico e do auditivo. Aquilo É que você verdade. Aquilo que você fez, você decifrou pessoas, você interpretou. Então, aquela aluna era visual, a outra aluna era auditiva, e você adequou a instrução. Mas antes de adequar, fazer a correta adequação, você teve que interpretar. Você decifrou, foi isso que você fez. Ok? Exatamente. Agora que eu me toquei, que de fato era isso mesmo. Você decifrou a pessoa, você entendeu, você interpretou a pessoa. Aqui nós temos dois tipos, né? Eu vou abordar apenas dois tipos de como que eu posso decifrar a pessoa, por sinais físicos ou sinais verbais. Nós conseguimos interpretar quando a pessoa está alegre, quando a pessoa está sorrindo, né? Quando ela está triste, está com o semblante caído, tá? Então, na realidade, alguns sinais físicos mais assim mais salientes, nós conseguimos decifrar. O problema é quando os sinais são mais, vamos dizer assim, ocultos, e você precisa de uma interpretação mais complexa, tá? Então, nós já estudamos, eu não vou estudar aqui hoje, mas nós já estudamos em aulas anteriores, no meu canal do playlist, que você vai achar lá em Oratória e Comunicação, tipos de comunicadores, né? Tipos de aprendizes, que são os aprendizes visuais, sinestésicos e auditivos. Mas, né, eu já trabalhei com a Andréia, com a Ana Calazans, a Ana Amélia, tá? Então, nós sabemos aqui, por exemplo, não vou entrar em detalhes, tá, pessoal? Vou só passar por cima. Ana Amélia não, Andréia, essa pessoa que está aí, está olhando para que lado? Tá olhando para esquerda. Não, está olhando para que lado dela, a referência é ela. Para que lado que ela está olhando? Então para direita. Não, para Isso. esquerda mesmo. É para Ela está olhando direita? para. Não, Tá de frente, isso, tá ela está certo. olhando para a direita, ok? A pessoa está olhando. A referência é a pessoa, não somos nós. Ela está olhando para que lado? Para a Para direita. direita. Ok, tá? Então, sem entrar em detalhes nesta aula, os olhos são a janela da alma. Na realidade, os olhos são a janela do cérebro, da mente, mind, ou brain. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui. Então, quando a pessoa ela está olhando para a direita, ela está criando informações. Então, se eu pergunto para a pessoa, onde você estará amanhã de manhã? Então, ela vai criar, tá? Ela vai criar. Então, eu vou olhar, são informações futuras, tá?
como que você planeja construir um carro, como que você planeja construir uma casa. Então, quando eu pergunto sobre informações do futuro, a tendência é a pessoa olhar para a direita, tá? Por outro lado, essa pessoa que está olhando para a esquerda. Quando a pessoa está olhando para a esquerda dela, ela está acessando outra parte do cérebro. Ela está acessando a parte de memorização. Então, nessa aqui, ela está acessando a parte criativa. E aqui, a memorização. Então, se eu perguntar para a pessoa onde ela estava ontem à noite, onde ela comeu, o que ela comeu no almoço de hoje, ou o que ela comeu no almoço de ontem, a tendência é a pessoa olhar para a esquerda e acessar a memória. Tá? Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque isso aqui é uma ciência. Tá? Isso aqui não é autoajuda do sentido leigo, não. Isso aqui é ciência, mas eu não vou, tá, explicar isso aqui hoje, que nós já temos isso explicado em outras aulas. Contudo, eu só estou dando um exemplo de sinais físicos. Então, eu mostrei, falei para vocês que vocês facilmente conseguem identificar uma pessoa triste, uma pessoa amargurada, diante do semblante. Mas aqui, tá? Mas aqui nós temos uma ciência um pouquinho mais profunda, que essa ciência não está no conhecimento de todas as pessoas. Então, vamos lá. Andréia, se eu pergunto para uma pessoa, vamos supor que eu seja um delegado, um juiz, um promotor, um advogado, e pergunto para o réu, onde você estava ontem à noite? Normalmente, para que lado ele deveria olhar na elaboração da sua resposta? Para a esquerda, que ele está lembrando? Ou ele vai criar? Para a esquerda. Em princípio, é para a esquerda, porque ele vai buscar memória, ok? Ele vai Isso, buscar ok. memória. Então, a tendência, o natural, o normal é que olhe para a tendência é olhar para a esquerda. Se ele olhar para a direita, ele pode estar criando uma história, entendeu? Ele pode. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, tá? Então, quando eu pergunto para uma pessoa onde ela estava ontem à noite, eu vou esperar que ela olhe para a esquerda para acessar, tá, o lado da memória. Mas cuidado para nós não trabalharmos com verdade ou mentira. Ah, ele olhou, tá? Ele olhou para a direita, então ele está mentindo, ele está... Cuidado. Então, muito cuidado. Quando eu pergunto para a pessoa onde ela estava ontem à noite, ela deverá olhar para a esquerda. Tá? Essa é a tendência natural. Se ela olhar para a direita, ela está criando, inventando uma mentira. Muito cuidado. Isto não pode ser um ponto de chegada, mas é sim um ponto de partida. Tá? Então, nós estamos montando um quebra-cabeça. É uma informação importante, que a pessoa pode estar mentindo ou não. Tá? Então, eu não posso, diante de apenas uma informação, montar todo o cenário, tomar toda a imagem. Então, a peça do quebra-cabeça foi uma só, e nós podemos aí ter mais peças para que nós possamos aí continuar, tá ok? Então, deixa eu ver aqui, deixa eu admitir a Ana Clara. Vamos ver se... Então, muito cuidado com isso. Continuando aqui. Então, além do mais, tá? Sinais físicos, além do mais, nós aprendemos que o sinal do olho, a pessoa pode olhar para cima, a pessoa pode olhar para baixo, ou pode olhar, ter um olhado nivelado. Não vou entrar em detalhes, mas a pessoa que olha para cima, alguém se lembra aí do que ela é? Se ela é visual, sinestésica, auditiva, alguém sabe? Lembra disso? Ana Amélia lembra? Ana Calazans lembra? Não, não lembro, não. Então, a pessoa que olha para cima, Eu ela também é não. visual. A pessoa que olha nivelado é auditiva e a pessoa que olha para baixo é sinestésica. Mas eu quero chamar a atenção de vocês que isso é muito importante, principalmente para quem estuda. Então, eu tenho um curso que é técnicas de ensino, técnica de estudo, e aí eu ensino a pessoa a acessar
informações da sua memória. Então, quando eu pergunto para uma pessoa e ela olha para a direita e para cima, então a pessoa ela está acessando o lado visual. Quando ela olha, então, se eu perguntar para a pessoa, você se lembra do seu músico? Então, ela vai, se ela olhar para cima, tá? Ela vai acessar a imagem do professor. Se ela olhar nivelado, ela está acessando o lado auditivo do cérebro. Então, vai pensar, vai lembrar da voz do professor, da música que ele cantava. Se ela olhar para baixo, ela está acessando o lado sinestésico do cérebro. Vai lembrar como que era, como que o professor fazia sentir, se o professor era sentimental e assim por diante, tá? Mas isso não é a aula de hoje. Eu só estou dando aqui uma dica dos sinais físicos. O nosso assunto aqui é outro, tá bom? Mas se você quiser saber mais, no nosso site nós temos mais informações sobre isso. E hoje vamos falar aqui sobre os sinais verbais, ou também me referindo aos mecanismos de defesa, tá? Então, sinais verbais. Tá? E eu vou falar sobre dissonância cognitiva. Alguém aqui já ouviu falar de dissonância cognitiva ou nunca ouviu falar? Não, Nunca essa eu ouvi. nunca ouvi falar. Então, isso aqui é muito importante e vocês vão ver o que é dissonância cognitiva. E eu vou dar aqui um exemplo do que é dissonância cognitiva, me referindo ao pecado original. Para quem crê na Bíblia, muito bem. Para quem não crê, vale como história. Pecado original. Então, vamos lá. Tem aí a maçã, na verdade, a Bíblia não fala se é maçã ou não, mas as pessoas pegam como referência a fruta maçã. Não sei por quê, a Bíblia não fala qual é o fruto. Mas vamos lá, então. Deus dá a Adão uma instrução, para Eva também. E a instrução, a orientação é que eles não comessem, podiam comer de tudo, menos de uma determinada árvore, de um determinado fruto. Tá? E aí, essa é a instrução. Pergunta que eu faço para vocês. Adão e Eva obedeceram às instruções dadas, sim ou não? Não, Muito bem, não obedeceram às instruções. Tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos o que chamamos uma diferença entre o que eles conheciam, por isso é dissonância cognitiva. Dissonância quer dizer contrariedade, quer dizer diferença, quer dizer coisas antagônicas. Cognitiva quer dizer conhecimento. Então, houve uma diferença entre o que eles conheciam e o que eles praticaram. Concorda comigo? O que eles conheciam, o que eles sabiam, foi diferente da prática, foi diferente da ação. O comportamento foi diferente da consciência. O comportamento foi diferente da consciência. Aquilo que eles tinham conhecimento. Concorda comigo ou não? sim. Ok? Sim. Então, olha só que coisa interessante. Quando tem uma dissonância cognitiva, há um desequilíbrio, tá? Há um desequilíbrio. E a a pessoa passa a ficar ansiosa, porque ela não conseguiu agir conforme o seu conhecimento. Isso traz como consequência várias coisas, tais como, tá? Deixa eu só passar aqui um pouquinho, tá? Você tem o desequilíbrio, você tem a ansiedade, tá? Você tem um desconforto. Então, todas as vezes que a dissonância cognitiva é provocada, existem aí algumas consequências. Isso é fatal, tá? Eu não vou entrar em detalhes, tá? Mas para quem quiser conhecer, no meu curso eu explico, tá? Isso aqui é uma teoria da psicanálise de Freud. Então, tem uma coisa a ver com id, ego e superego. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas no nosso curso eu explico o que é id, ego e superego, e aí você vai entender melhor ainda, tá bom? Então, vamos lá, continuando, tá?
Então, trouxe aí um desconforto, trouxe aí uma ansiedade. Tá? E aí, vamos lá. Então, a pessoa vai querer... O que a pessoa vai querer? A pessoa vai querer trazer um equilíbrio. Então, no caso, o pecado original. A pessoa sabia que devia fazer alguma coisa, ela não fez, tá? Então, houve uma diferença, houve uma dissonância entre o ato, entre o comportamento e o que ela conhecia, o que ela tinha na consciência. Vocês conseguiram entender o que é dissonância cognitiva? Yes ou não? Estão caladas? Entenderam? Conseguiram entender o que é dissonância cognitiva? Sim, Tá claro? Tá? Então, vamos lá. tá sim. Repito, houve um desequilíbrio, a dissonância cognitiva traz um desconforto. Aí a pessoa vai querer equilibrar, ela vai querer se defender. E quando ela se defende, pessoal, ela usa os mecanismos de defesa. Tá? Ela traz... São vários mecanismos de defesa, são em torno de 10, tem gente que fala 19, tem gente que fala em 20. No meu curso, eu vou falar quais são eles e como é que eles trabalham na vida das pessoas. Então, vamos ver qual foi ou quais foram os mecanismos de defesa. Então, Deus depois se apresenta a Adão e ele estava desconfortável. Ele estava desequilibrado. Houve uma incoerência. E ele precisava se defender. Tá? E qual foi a defesa? Foi a mulher que tu me deste. Ou seja, o que ele fez aqui? Tá? O que Adão fez? Vocês prestaram atenção no que ele fez? O que foi que ele fez? Pode falar. O que vocês perceberam o que ele fez? Ele tentou se ausentar da culpa, né? Ou seja, Exatamente. então vamos lá. Ele errou. Tá? Então, ele recebeu uma orientação para não comer o fruto. Comeu o fruto, resultou na dissonância cognitiva, diferença entre o que ele conhecia e o que ele praticou. E aí, ele teve que prestar contas. Tá? Ele ficou desequilibrado, ele ficou ansioso. E aí ele usa um mecanismo. Eu não vou dar aqui hoje o nome dos mecanismos, mas existem vários mecanismos. Tem o do deslocamento, tem o da projeção, tem o do raciocínio lógico, racionalização, e assim vai. Mas o que ele fez aqui? Vocês prestaram atenção? Olha, eu não tenho culpa, não. Quem tem culpa é a mulher. Mulher que tu me deste. Ele culpou a mulher e próprio Deus. Foi a mulher e tu. Então, o que aconteceu aqui? Quando nós percebemos, quando a pessoa desloca ou projeta a sua atitude para outra pessoa, nós já começamos a decifrar essa pessoa. Opa, essa pessoa tem uma deficiência na comunicação. Eu vou dar outro exemplo aqui, tá? Vocês já viram falar assim? Eu sou assim, eu sou mal criado, eu não me dei bem na vida por causa da criação dos meus pais. Já viram isso ou não? Já sim. Tá? Então, tem pessoas que colocam a culpa no pai. Está com 70 anos, está colocando a culpa no pai. Então, quando a pessoa está falando isso, vem cá, outro dia eu vi uma senhora com 70 anos. Vem cá, então, você morou com teu pai até os 20 anos. Então, você tem 50 anos, você está colocando culpa no seu pai? Então, quando a pessoa faz isso, ela está tirando a culpa de si. Então, o que nós fazemos? Nós estamos decifrando essa pessoa, nós estamos interpretando essa pessoa. Quer ver uma outra coisa? Eu roubo. Você pega, às vezes, um funcionário público que ele rouba, se envolve com crime da administração pública, peculato e por assim vai. Aí ele fala, eu roubo porque todo mundo rouba. Já ouviram falar isso ou não? Já. Eu sonego impostos porque todo mundo sonega. Eu sonego impostos porque se eu não sonegar, não vai... Ou seja, então existem expressões, cuidado, eu estou usando apenas algumas aqui. Tá? Ou então, quer ver uma pessoa, ela não se deu bem no seu objetivo, ela não conseguiu conquistar o objetivo, mas ela não fala isso.
Ela fala, eu não queria mesmo. Já viram pessoas falando isso ou não? Sim. Já. Então, na realidade, ela queria sim. Quando a pessoa fala isso, tá? Quando a pessoa fala isso, eu começo a decifrar. Repito, são 20, aproximadamente aí 20 mecanismos de defesa. Eu estou citando aqui nem 5. Então, quando estou conversando com um aluno, com um professor, com um palestrante, seja lá quem for, eu começo a decifrar. E as pessoas que apresentam esses mecanismos de defesas, né, elas precisam ser corrigidas, principalmente criança. Porque se nós não corrigirmos esses mecanismos de defesa, a pessoa passa a vida toda e tem consequências não muito boas, tá? Consequências não muito legais. Então, vamos lá. Caso concreto. Aqui eu vou dar um exemplo que eu, como perito, tá? Eu provoquei uma dissonância cognitiva. Eu não vou contar o caso que eu participei, porque senão vai ficar exposto e o caso está ocorrendo em segredo de justiça, então eu não posso falar. Mas eu vou dar o exemplo exatamente do que eu fiz, tá? Do que aconteceu. Então, foi um caso na aviação, claro que não tem nada a ver com esse voo, tá? Não tem nada a ver com esse voo aí, mas eu, como perito aeronáutico, já tive a oportunidade de trabalhar como perito. E o perito aeronáutico, ou perito criminal, no caso era criminal, ele trabalha elaborando perguntas. Tá? E isso é muito importante. Então, a gente vê muitos peritos aí e eles esquecem. Né? Eu conversei com 2 peritos nesse mês, não peritos aeronáuticos, em outra área, e eu perguntei para eles se eles conhecem a arte do interrogatório ou a arte da arguição. E eles não fiz o curso de perito e nem têm noção. Quando um perito, o assistente técnico, ele é chamado, uma das funções é elaborar perguntas para que eu convença o juiz, tá, da verdade. Então, esse quesito é muito, muito, muito importante. Elaborar quesitos, que são as perguntas, arte do interrogatório. Todo jurista, delegado, tem que saber isso aí, e perito também. Então, vamos ver o caso concreto aqui. O caso concreto, eu vou adiantar, vou dar um spoiler aqui. No caso concreto, houve a queda da aeronave, tá? A aeronave caiu, mas o piloto sobreviveu. E nós precisávamos saber o que é que aconteceu. E é claro que o piloto que foi indiciado, ele vai esconder informações, vai ocultar informações que possam incriminá-lo, e tudo bem. Cabe a nós, juiz, promotores e peritos, descobrir a verdade. Uma das técnicas que eu utilizo e ensino meus alunos é você criar, provocar a dissonância cognitiva. Então, vamos lá. Então, o que eu perguntei para ele? Eu perguntei para ele, o senhor prioriza a segurança de voo? Então, eu perguntei para ele, o senhor preza pela segurança de voo? O senhor dá atenção? E qual foi a resposta dele? Sim ou não? O que vocês acham? Ninguém quer falar nada? Está com medo? Alô? Estão ouvindo? Ninguém quer falar nada? Quando eu perguntei... Sim, Oi? estamos. Eu só não. Eu acho que ele vai falar que sim, né? Claro, e ele falou que sim. Ele falou que sim. Mas eu, como perito, já tinha investigado tudo. E eu sabia que ele tinha voado com menos combustível, tá? Com pouco combustível. Menos combustível que o ideal. Então, primeira pergunta, eu surpreendi, ele não sabia que eu sabia disso. Então, o perito é aquele que investiga, o perito é aquele que vasculha, tá? Então, ele começou a cair na minha pegadinha. O senhor prioriza a segurança de voo? E ele respondeu que sim, claro, óbvio. E aí eu fiz a segunda pergunta. Então, por que o senhor voou com pouco combustível? Pronto. Tá? Então, vamos lá. Eu provoquei a dissonância cognitiva. Eu provoquei. Então, eu fiz uma pergunta e nessa pergunta eu armei a dissonância cognitiva. Ou seja, ele prioriza? Então, prioriza. Está tudo bem. Deve priorizar, tem questões de segurança de voo, tudo bem. Aí, então, se ele prioriza a segurança de voo, ele deveria voar com combustível suficiente para fazer o voo. Então, ele sabe. Então, cognitivamente, conhecimento, voar com
com combustível suficiente. E ele não voou com combustível suficiente. Tá? Então, como ele não voou com combustível suficiente, o que eu causei aí, pessoal? Eu causei uma dissonância cognitiva. Uma discrepância entre o que ele sabia, o que ele deveria fazer e o que ele fez. Concordam comigo que houve uma dissonância cognitiva? Sim. Sim, agora é assim, entendi. Tá? E aí eu quero que ele pergunta. Então, por que o senhor voou com pouco combustível? Então, eu criei nele um desequilíbrio. Desequilíbrio. Então, ele ficou desequilibrado. Ele ficou ansioso. E ele vai fazer o quê? Puxa, o Calazans me pegou. O promotor me pegou. O advogado me pegou. Então, houve ali uma ansiedade. Tá? Jogando a psicologia, jogando a psicanálise, eu criei. Então, cabe na arte do interrogatório, são várias artes da arguição, são várias artes do interrogatório. Uma delas é criar a dissonância cognitiva. Eu estou invocando a psicanálise de Freud. Causou, aí ele vai querer se defender. E como é que vocês acham que ele se defendeu? Ele se defende utilizando mecanismo de defesa. Olha o que ele respondeu. Deixa eu ver se eu coloquei aqui o que ele respondeu. Olha o que ele respondeu. Vocês acham que esta resposta aqui é uma resposta que justifica? Sim ou não? Sim. Você acha que justifica? Por que Não, você não, voou não, com pouco não justifica. combustível? Por Não, que você voou não com pouco justifica. combustível? Ele falou, eu voei com pouco combustível porque o diretor de operações me obrigou. Vocês acham que justifica ele? Não, claro que não. Então, vocês entenderam? Isso aconteceu, tá, pessoal? Vocês entenderam que ele utilizou o mecanismo aqui, deslocou, ele projetou para outra pessoa? Ele transferiu a culpa, né? Ele transferiu a culpa. Agora, transferir a culpa isenta ele de responsabilidade? Não, não. Então, pessoal, Não. o juiz, o promotor, opa, tem mentira aí na jogada. Primeira coisa, pessoal, presta atenção. Presta atenção. Primeira coisa, ele confessou. Vocês entendem? Ele confessou. Eu usei porque o diretor... Então, ele confessou. Ele nem percebeu. Vocês entenderam? Eu fiz uma armadilha e ele não percebeu. Ele confessou o crime aqui, ó. Eu voei mesmo com pouco combustível. Em outras palavras, ele fala isso. Concorda comigo? Sim. Tá? Então, Sim. o que eu criei aqui? Eu criei aqui, foi igual ao pecado original. O pecado original foi a mulher que tu me deste. Então, a culpa é da mulher e a culpa é de Deus, que deu a mulher. Então, aqui houve deslocamento, houve projeção, ele vai racionalizar, ele vai... Tá? Nesses argumentos, tá? Nesses argumentos, você vai montando um quebra-cabeça, tá? Vai montando... Ele falou a verdade ou mentira? Tá? Cuidado, né? Nós não pegamos a verdade ou a mentira com uma única informação. Nós estamos trabalhando com quebra-cabeça. Uma peça não forma a imagem, uma peça não forma o cenário, mas uma peça é importante. Claro que eu vou trabalhar com outras maneiras, eu vou trabalhar com outras perguntas. Eu trabalhei como perito num caso que eu fiz mais de 50 perguntas. E aí foi quando a gente pegou o camarada, entendeu? Então quebra-cabeça, vamos lá. Eu estou montando, o cenário não está pronto, mas esta é, sim, para mim, uma informação muito, muito, muito importante. Tá bom? Então, o questionador, o interrogador, ele vai ter que criar essa situação. Então, por isso que é importante, na arte da comunicação, nós sabemos, né? Quem é professor, seja lá o que for, ver o camarada é professor, ele precisa saber por que o aluno fez, por que o aluno fez. Você quer ver dizer atrás eu estava dando uma aula e um aluno meu faltou. Né? Ele faltou
E ele falou que esqueceu. Ih, professor, esqueci. Esquecimento é um mecanismo de defesa. Você não perde um encontro importante. Alguém aqui perderia o primeiro encontro com o seu primeiro amor? Alguém perderia? Uma viagem muito importante. Não. Então, quando a pessoa diz que esqueceu, não é o esquecimento que está em questão. Ela está dizendo o seguinte: esse compromisso, Calazans, para mim, essa aula para mim não é importante. Então, ele não está interessado. Então, não é o esquecimento que está. Então, houve uma dissonância cognitiva. Ele se comprometeu com o evento, ele se comprometeu com a aula, mas não foi. Para ele é tão desprezível que ele não deu atenção, porque quando eu tenho um compromisso, eu anoto na agenda, eu coloco no despertador. Tá? Então, quando a pessoa esquece de um evento, não é o esquecimento, ele está dizendo. Então, o que nós estamos fazendo aqui, pessoal? Nós estamos tirando do inconsciente e trazendo para o consciente. Então, nós decifrar pessoas é interpretar o que ela não disse. Então, ele não falou, para mim, Calazans, esse compromisso não é importante. Ele não falou isso. Mas quando ele fala, eu esqueci, não é que ele esqueceu. Não era importante. Nunca foi importante. É isso que eu tenho que decifrar, Andréia. É isso que eu tenho que interpretar. Então, o esquecimento é um mecanismo de defesa. O esquecimento é um mecanismo de defesa. Então, a pessoa não esqueceu. De jeito nenhum. Não era importante. Repito, se vocês têm um evento, uma viagem internacional, um voo, vocês não vão perder. Vocês vão sair meia hora antes, vocês vão agendar, vai pedir para a pessoa te acordar, o teu despertador vai ser programado, aí você fala com a esposa, programa o seu também, que se o seu falhar, o meu entrou, e assim vai. Tá? Então, quando ele faltou e usou a expressão esqueci, eu, utilizando a arte da psicanálise, eu peguei não o que ele falou, peguei o que ele não falou. Psicanálise. O que é psicanálise? É você trazer o subconsciente ou inconsciente à consciência. Entenderam? Deu para entender direitinho? Deu sim. Alguém quer falar alguma coisa? Caetano, está falando? Não, eu achei muito interessante, né? É que tem muita coisa para a gente que é nova, pelo menos para mim, né? Muita Repito, coisa nova aí, né? são Muita 20, coisa nova. são 20 mais ou menos, tá? São 20 gatilhos, mecanismo de defesa. Olha que eu estou falando um ou outro só. Mas, gente, vocês não têm ideia o quanto isto é importante. Vocês não têm ideia. E é ciência, tá? Não é autoajuda, é ciência, tá? Você vê o princípio da negação, né? A pessoa nega, é outro princípio, é outro mecanismo. Ela nega o que aconteceu. Ela não percebe. Então, o bom comunicador não é aquele que fala bem, tá, pessoal? A principal característica do bom comunicador não é o que fala, é o que ouve melhor. E quando eu falo ouvir, não é falar, ouvir o que ela está falando, é interpretar o que ela não fala. Interpretar o que a pessoa não fala é mais importante do que interpretar o que a pessoa fala. Mas é muito mais. O corpo fala mais que a boca. Quando eu falei no início que o zóio para a direita, o zóio para a esquerda, o sinestésico auditivo, entendeu? O corpo fala mais do que a boca, tá? É isso que nós precisamos aprender, tá? Então, isso é decifrar pessoas, tá? E aí, nós está acabando. Estou usando o português errado aqui para enfatizar, tá bom? Então, se vocês quiserem mais informações sobre o curso de oratória, lembrando, tá, que eu tenho um curso gratuito, tá? Tem o canal do professor Calazans. Isso aqui, esse vídeo, tá? Essa aula vai ficar no canal do professor Calazans. Playlist Oratória e Comunicação, tá? E aqui estão os nossos contatos. Mas antes de nós passarmos para frente, alguém quer fazer algum comentário ou alguma pergunta? Não, professor, para mim ficou tranquilo. Muito boa essa aula. Eu achei interessante são coisas que você falou que é muito interessante, que é realmente você falou que esqueceu, é porque você não deu valor. E que eles falam, você não esquece
Então, alguns mecanismos de defesa, você começa a dar as suas desculpas. Né? Eu estava trabalhando, realmente nem vi a hora passar, mas se você tiver, se for primordial mesmo, se for algo que você não pode perder, aquilo que você falou, você põe para despertar o celular, você pede para outra pessoa te avisar. Aquilo que você falou, ninguém perde um voo, né? Ninguém perde uma coisa, um compromisso importante, uma reunião com empresa. Então, se você não foi, é porque você não deu o devido valor. E aí você acaba perdendo, muitas vezes, aquilo que você não deu valor. E nós precisamos estar muito atento, porque às vezes a pessoa fala, eu já apresentei muitos negócios, né? Muitos negócios, envio um projeto escrito, às vezes um vídeo, um áudio, e eu falo para a pessoa, ouviu? Ih, cara, às vezes não tive tempo ainda. Rapaz, faz um mês que eu passei para ele, como não teve tempo? Você entendeu? O que ele falou? Não tive tempo, mas ele está dizendo outra coisa. Se eu passo um negócio para você agora, e daqui 10 minutos eu cobro, pode ser que em 10 minutos você não tenha visto. Concordo com você. Então, o Carlos Caetano, você viu o projeto que eu te enviei? Não, Carlos, você mandou agora há pouco. Agora, se eu dou um mês, você fala, Carlos, não tive tempo. Não. Você está dizendo outra coisa para mim. Não me interessa. Aí eu já tenho que procurar outro investidor, outro interessado. Você já era, já perdi você. Entendeu? Ou mudar a estratégia. Mas você usou mecanismos de defesa. Tá? Eu coloquei um projeto e você não olhou. Tá? Então, muito cuidado, tá? Para que a gente... É ver nós, né? Nós falamos alguma coisa também, precisa ter muito cuidado, né? Porque Adão não falou que ele desobedeceu, ele jogou a culpa na mulher. Então, às vezes, a gente precisa ter muito cuidado para ver se a gente não está se enganando. De repente, eu estou me enganando. Eu quero um objetivo, tá? E eu estou dando sempre desculpas. Não, eu não coloquei objetivo na cabeça, que está no meu... Lembra que nós somos 80% inconsciente e 20% consciente. Então, a minha cabeça, o meu cérebro, está preparado para não fazer aquela prova, para não fazer aquele concurso, para não comprar aquele objeto. E eu acho que eu quero, mas não interessa o que o teu consciente está falando. Eu quero comprar aquele carro, mas você não se preparou. Eu quero fazer aquele curso, eu quero fazer aquela pós-graduação. Mas o teu inconsciente que vai fazer você funcionar, ele está preparado para outra coisa. Você tem que mudar a chave. Entendeu? Aí você tem que se preparar. E isso pode acontecer com um filho ou qualquer situação. Meu filho, olha só, você quer isso mesmo? Eu quero. Não, mas você está falando isso, mas o teu inconsciente está falando outra coisa. Então, você tem que... Aí, o psicanalista, ou o pai, não precisa ser psicanalista, o pai, o professor, tá? Tem que... Eu uso muito isso aqui, esse módulo, ele entra para professor. Então, às vezes, o aluno está sendo enganado, mas não é porque ele quer, tá, pessoal? Como eu falei, inconscientemente. Tá? Às vezes, um membro de uma determinada instituição está sendo enganado. Então, eu tenho que mostrar para ele que ele não está percebendo que o inconsciente dele está dizendo uma coisa e o consciente está dizendo outra. Primeiro, você quer? Ele convenceu? Então, espera um pouquinho. Então, tá havendo uma dissonância cognitiva. A prática está diferente do conhecimento. Conhecimento é uma coisa. E aí, nós, pais, professores, seja lá quem for, um líder da comunicação, temos que trabalhar a pessoa, porque a pessoa não consegue mudar, porque ela não consegue perceber. Aí, eu, que conheço os 20 mecanismos, opa, ele apresentou um mecanismo. Como é que eu vou trabalhar nesse mecanismo? Você quer ver um mecanismo muito, muito, muito interessante da sublimação? Para professor, rapaz, isso é importante. Então, você pega aquele aluno que é bagunceiro, aquele aluno que não deixa ninguém... Não estou falando o aluno especial, não, uma pessoa especial, não. Estou falando uma pessoa normal, mas que é muito bagunceira, é isso, aquilo. Então, ela tem uma energia demais. O que eu faço? Sublimação. Eu aproveito essa energia e falo para ele ser meu coordenador, o meu auxiliar. Olha, então você vai distribuir as apostilas. Quando eu estiver dando aula, você vai escrever na lousa. Quando eu estiver dando aula depois, você vai apagar a lousa. Quando eu coloco ele no mecanismo de defesa sublimação, eu ajeito ele. Então, o camarada é muito briguento. Ele vai para a escola amigo do mundo, opa, coloco ele na aula de judô. Ele tem uma energia. Então, ele tem que aprender na aula de judô, na aula de jiu-jitsu, ou então qualquer outro esporte.
Então, tem gente que ele tem esse problema. Então, eu posso trabalhar a mente dele. A sublimação é excelente. Aquele aluno, então, coloca ele para ler um texto da aula, coloca ele para passar os exercícios, ajudar o professor. Você está aproveitando aquela energia extra e corrigindo. Mais do que conhecer os mecanismos, lembra que eles podem ser defesas, desculpas esfarrapadas, mas para nós é uma maneira de conhecer. Quando dias atrás, eu orientei uma pessoa que ia como réu no fórum criminal, uma audiência, um processo criminal. E eu orientei, né? Não armei nenhuma mentira, tá? Não armei nenhuma mentira para ela apresentar lá, mas eu falei, cuidado com as perguntas, que tem perguntas que às vezes a pessoa, na inocência, responde de uma forma incoerente, não porque esteja mentindo. Porque se estiver mentindo, o juiz, o promotor vai pegar. Vai. Promotor, juiz vai pegar, se valendo. Nem todo juiz, talvez promotores, delegados, consigam citar os mecanismos de defesa, mas eles utilizam. Tá ok? E assim o professor Calazans acaba a aula de hoje. IPK, impecável. Então, eu quero agradecer a vocês que estão participando, tá? Ana Clara, tá? Ana Amélia, Andréia, Ana Calazans, Carlos Caetano. Lembrar que isso vai ficar no meu canal do YouTube, eu vou disponibilizar hoje ou amanhã. Vocês podem rever as aulas, ou até mesmo, principalmente, gostaria que vocês curtissem, comentassem e compartilhassem. 3C, curtir, comentar e compartilhar. Ainda mais um tempinho, se alguém quiser falar alguma coisa, despedir, eu estou à disposição. Eu achei legal também a transferência de culpa, né? Porque às vezes é muito mais fácil você transferir a culpa para alguém do que você assumir a culpa, né? Na verdade, é assim, a mentira, ou melhor, a verdade, ela é pesada, né? A mentira é leve. Então, às vezes, você mente para sair de uma situação, porque você saiu leve, mas na verdade foi uma mentira, entendeu? Porque a verdade é pesada, entendeu? Então ele transfere a culpa, né? Foi você que cometeu aquele ato? Não, foi a mulher que você me deu, entendeu? Então foi você que saiu com o combustível lá. Você sabia que você saiu com o combustível? Não, não fui eu, não. Foi o diretor lá que me mandou sair com o negócio. Então você transferiu a culpa. Então você mentiu. Você saiu leve. Você saiu leve porque a mentira é leve. Mas a verdade é pesada, né? São poucos que assumem o erro. Eu quero agradecer, professor, por uma aula maravilhosa, muito esclarecedora. A gente aprendeu bastante, né? Então, só quero agradecer. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Só queria dizer uma coisa na fala do Carlos Caetano, que a dissonância cognitiva, quando você fala pessoalmente, hoje eu não sou psicanalista, nem quero ser, embora seja formado na área, mas hoje nós temos um problema com a depressão e a angústia. Muitas das vezes são ansiedade, traumas que a pessoa traz. Então, ela tem que entender uma coisa: a pessoa ela vive uma dissonância cognitiva, uma incoerência entre a prática e o conhecimento. Mas isso não dá paz para ela, tá? Isso não traz paz. Então, a pessoa, eu tenho trabalhado aí, visto muitos casos, são coisas, traumas da infância, da adolescência, um comportamento totalmente assim incompatível, incoerente, e a pessoa vive com a dissonância cognitiva. Puxa vida, eu fiz aquilo, mas não. Então, ela não quer, talvez, assumir, tá? Mas ela vive com aquilo e aí tem consequência e transtornos, às vezes, intransponíveis. Intransponíveis. Então, é muito complicado isso. Boa noite a Muito todos, bom, muito bom. Viu? ao professor Calazans, obrigado pelo convite. Vou tentar me esforçar para eu participar mais vezes. Muito boa aula. E fechando, tá? No caso de Adão e Eva,
dando uma palhinha aqui no campo espiritual. O homem, tá? Ele não consegue levar as suas culpas, ele não consegue. Essa é a verdade. Ele tenta, mas ele não consegue. Quando ele usou o mecanismo de defesa para se justificar, ele explicou. A gente tem que entender a diferença entre explicação e justificação. Então, ele se explicou, mas a explicação dele em nada tirou a culpa dele. Tá? O piloto aí que mentiu, então ele explicou. Eu fiz isso porque fui forçado. Mas essa explicação não justifica. O mecanismo de defesa traz no homem uma grande dissonância, porque ele traz na realidade, traz para ele um grande sofrimento, que ele não consegue se justificar, ele consegue até se explicar, mas não consegue se justificar. Impossível ele justificar em muitas situações. Aí ele, ao invés de trazer um conforto, ele traz um sofrimento. Adão trouxe para ele um sofrimento que era incapaz dele suportar. Ele não conseguiu. E aí houve a providência. E aí não vou entrar em detalhes, mas eu vou acabar aqui, né? A providência, olha, era Jesus levar as nossas culpas, é Jesus levar as nossas dores. Foi uma lição, ó. Adão, você não vai conseguir fazer isso. Você é um pecador, é mentiroso, e o homem vai sempre falhar. E quando o homem falhar, que isso vai acontecer, que ele não utilize nenhum mecanismo de defesa mental, né, da mente, nenhum mecanismo do subconsciente, nem mesmo do consciente. O mecanismo que supre a falha, o erro do homem, está naquele que levou as nossas dores, as nossas culpas. E ele é o que justifica, por isso que ele é justo. Ele justifica. O homem explica os seus erros, jamais justifica. Jesus, ele não explica os nossos erros, ele justifica os nossos erros. Essa é a lição final. Para mim, foi um grande prazer tê-los a bordo. Um grande abraço e tudo de bom. Valeu, amigo. Grande abraço. Boa Abraço a noite. todos.